Hoje nós vamos começar a falar do estímulo do ambiente. Então, o ambiente, ele produz alguns estímulos ao nosso corpo. Quando entramos em contato, né, com os meios que vivemos, né, com o ambiente que vivemos, nosso corpo é estimulado a alguma ação, a alguma prática. No livro de vocês, na página 222, ele vai colocar uma atividade prática, ciência na prática, onde uma pessoa, né, com a ponta do dedo, escreve nas costas do seu amigo o nome, né? O nome correto. O nome de alguém, né? Vai desenhando as letras com o dedo. Aí, o que ele vai pedir? Para você verificar, né, os estímulos utilizados para transmitir a sequência numérica dessa atividade. Então, que tipo de estímulo foi usado nessa atividade? É o que ele quer que você coloque. Então, na verdade, nesse momento, quando uma pessoa ela toca no seu corpo, né, no caso que ela escreveu, para você identificar qual é a letra, seja qual for, é um estímulo que vai produzir uma sensação, né? Vai produzir em você vai despertar no seu corpo alguma ação. Então, isso vai acontecer por quê? Porque no seu corpo existem células receptoras que vão receber essa informação que é dada no momento que você entra em contato com o ambiente, né, com algum estímulo do ambiente. Essas células receptoras, elas vão receber o estímulo, que pode ser um estímulo sonoro, pode ser um estímulo do calor, pode ser um estímulo da luz, pode ser um estímulo de substâncias químicas, quando você ingere substâncias químicas, entendeu? E aí isso vai acontecer que os seus órgãos do sentido, que é onde estão as células e receptores em maior quantidade, ele vai entrar em ação. Eu coloquei aí o corpo, né, e os órgãos do sentido, que vocês sabem quais são, coloquei os olhos, a orelha, a mão, que é o tato, a boca, né, que é o paladar, e o nariz, que é o olfato, ok? Então, assim como existem os órgãos do sentido, existe o sentido. No caso, o nariz, qual é o sentido do nariz? É o olfato. Da visão é os olhos, da boca é o paladar, o gosto, da audição os ouvidos, e do tato, o órgão vai ser a pele, né? Ok? Bem, vamos começar falando primeiro do órgão do sentido, que está relacionado a ouvir os sons, que é a orelha. Então, primeiro vamos entender o que é o som. São ondas sonoras. Elas se originam das vibrações da partícula do ar. Você está vendo essa menina, né, tentando ouvir alguma coisa. E essa outra já está ouvindo música com o seu fone de ouvido. Então, esses sons, eles são captados porque eles são ondas sonoras. Então, essas ondas sonoras, elas vão precisar de um meio material para se propagar. Então, o meio material que vai ser usado pode ser o ar, pode ser um objeto. No caso desse rapaz que está tocando violão, o som do violão é provocado pelo movimento feito às cordas do violão. E o som chegou ao ouvido das pessoas que estão ali com ele por causa do meio material que ele usou, que no caso foi o ar. O ar é o meio material que foi usado para que o som chegasse ao ouvido dos outros, não é isso? Bem, gente, é interessante nesse assunto entender que
Para que exista o som, é preciso que haja um meio material para que o som seja levado através das ondas sonoras. Se não existe meio material, como um instrumento, alguma coisa, não há som. Por exemplo, no vácuo, não existe som, porque não existe meios materiais para, para levar, né, essas vibrações que foram provocadas. Bem, eu coloquei aqui também as partes de uma orelha. A orelha é dividida em orelha externa, que é a orelha, que são as partes que estão mais voltado para o lado externo, fora, né? A orelha média e a orelha interna. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma. Nessa orelha eu coloquei todas as partes, mas vamos ver o seguinte: a orelha externa, ela é formada pela orelha, né? Já a orelha mesmo em si, e pela membrana tipânica, né? Que é o tímpano que está aí na nossa figura. Então, nós temos essa parte, nós temos a orelha média, que ela é representada pelo martelo, a bigorna e o estribo, ok? Essas três partes. E nós vamos ter a orelha interna, que ela é formada por uma série de canais ósseos, e o conjunto desses ossos é chamado labirinto, e ele é dividido em vestíbulo, cóclea e ductos semicirculares. Então, aí nós temos a orelha interna. Então, a orelha é o órgão que vai captar os sentidos, né, e vai levar para o sistema nervoso, para o cérebro, para identificar que tipo de som é aquele, né? O olho é o órgão responsável por permitir que venhamos ver, perceber as coisas, né? Eu coloquei aqui essas duas imagens mostrando as principais partes do nosso olho. Gente, o olho é um dos órgãos ainda que é um mistério, né? Porque o próprio homem ainda não consegue compreender como se processa, né? Como é que o olho consegue captar todas essas imagens. Então, ainda é um mistério para a ciência, é algo assim que mostra, né, a criação, que nós fomos criados, que alguém projetou algo tão complexo como a visão. Vamos ver aqui nessa primeira imagem, em algumas partes do olho, que é a córnea, a pupila, o cristalino, que são por onde a luz penetra. A visão, gente, só é possível por causa da luz. Sem a luz, nós não vamos conseguir ver. Por quê, gente? Porque a luz, ela vai nos ajudar, ela vai permitir que os nossos olhos consigam captar o que está no ambiente. Sem a luz, o meu olho não consegue captar, porque está escuro. Então, a luz, ela revela o que está no ambiente para que o olho possa captar. E aí, a luz, ela vai penetrar por essas partes, né? Pela córnea, a pupila, o cristalino. E ela vai chegar no interior do olho, onde está a retina, e aí vai ser transmitido para o nosso nervo óptico, que vai levar o nosso cérebro, né, ao sistema nervoso central. E lá no cérebro, ele vai identificar aquela imagem e permitir que nós possamos ter a visão daquela imagem. Então, na verdade, eu costumo até dizer, meninos, quem enxerga não é o olho em si, quem enxerga é o cérebro. Porque a imagem que é captada, ela precisa ser levada ao cérebro para que aquela imagem possa ser realmente identificada. Então, esse seria o caminho da luz dentro do olho. Nesta outra imagem, nós vamos ver as principais partes, né, do olho, desde a parte externa até a parte interna.
Então, aqui nós temos as pálpebras, né? Nós temos as pálpebras, elas são importantes, por quê? Porque elas vão impedir a entrada de alguns objetos externos. Vocês já viram que quando algo chega perto do nosso olho, o que que nós fazemos? Fechamos. Então, quem faz esse movimento é a pálpebra, impedindo, né? Geralmente, quando qualquer objeto, até o nosso dedo, chega perto do olho, imediatamente acontece que ele fecha, né? Tem a pupila, que também ela vai funcionar como um mecanismo para, como é que eu diria assim, para impedir, né, para controlar o movimento, a entrada da luz, na verdade, não é impedir, é controlar a entrada da luz. Ela abre a pupila, ela dilata, e a pupila também, ela fecha. A pupila é essa partezinha preta que fica no centro do nosso olho. Então, às vezes, ela está dilatada. Quando é que ela está dilatada? Quando ela está bem aberta. Quando há pouca luminosidade. Então, se você conseguisse olhar para ao seu olho, para a sua pupila, em um ambiente muito escuro, você iria perceber que ela está bem aberta, que essa parte preta do olho ela está bem alargada. Se você quiser, você pode até fazer essa experiência em casa, né? Tente olhar para a sua pupila em um ambiente bem escuro. Você vai perceber o quanto ela está dilatada. Imediatamente, quando a luz chega, ela diminui, ela se fecha. Por quê? Porque ela vai controlar a quantidade de luz que vai entrar no interior do nosso olho. Tem a esclerótica e tem a esclerótica, essa parte branca do olho, todos nós temos. E a íris, que é essa parte colorida do olho. Tem pessoas que têm a íris verde, azul, castanha, a minha é castanha. Aí essa parte que eu mostrei para vocês é a mais externa. Aí nessa imagem não está falando, gente, mas tem os cílios, né? E os supercílios, que são as nossas sobrancelhas, que também são importantes, né? Os supercílios, por exemplo, eles são importantes para impedir que o suor entre no nosso corpo, né? Você está aqui com os seus cíliozinhos, supercílios, sobrancelha. Se você estiver suando muito, ele vai impedir que esse suor penetre no seu olho. Então, cada um tem uma função. O nosso objetivo aqui não é aprender a função de cada um, mas é interessante vocês fazerem a leitura no livro e perceberem, né, o quanto cada parte do nosso olho é importante. Aí nós temos também o nome das partes internas do olho, que vai ser, ó, o corpo ciliar, novamente a córnea, né, que está na primeira imagem. Tem pessoas que fazem, né, a cirurgia da córnea, troca da córnea. A íris, o cristalino, o corpo ciliar, né, que é o mesmo que está lá em cima, ele está também aqui embaixo, olha. A esclerótica, que é aquela parte branca que agora está sendo vista de uma forma diferente. Nós vamos ter o cristalino, que é essa parte aqui, gente, parece um vidro, né, do nosso olho. A retina, que é essa parte mais aqui do fundo do olho. A coroide. E vocês observam o movítreo, que é essa parte aqui central. E vocês observam que tudo isso está ligado ao nervo óptico. E esse nervo óptico está ligado ao nosso cérebro. É por ele que que é transmitido os impulsos nervosos que chegam até o nosso encéfalo. Ok, meninos? Bem, só que nós sabemos que na visão há alguns defeitos, não é isso? Então, você observa que algumas pessoas têm problemas de visão. Nós vamos ver agora alguns defeitos desses problemas de visão no nosso corpo. Então, nessa primeira imagem, né, você vê uma pessoa com a visão correta. Gente, vocês estão observando que dentro do olho, lá na retina, a imagem da árvore, ela está o quê?
invertida, né? É assim realmente que chega. As imagens, elas chegam à retina, né, do nosso olho de forma invertida. E ao ir para o nosso cérebro, ela volta, né, da forma correta. Ela é vista da forma correta. Então, nessa segunda imagem, a arvorezinha está sendo projetada do lado de fora. Então, isso demonstra, né, um problema na visão. Então, a visão normal, ela vai ocorrer quando a luz ela é focada diretamente na retina. E não na frente ou atrás dela, como nessa segunda imagem aqui que vocês estão vendo. Na segunda imagem, a arvorezinha ela está fora da retina. Quando isso acontece, a pessoa ela pode estar com algum defeito na visão. Se essa imagem ela for focada na frente, antes da retina, ela tem miopia. E a miopia é um defeito, né, aonde a pessoa ela não consegue enxergar as coisas de longe, né? Ela tem dificuldade de enxergar os objetos longe, porque a imagem ela é formada aqui, ó, meninos, bem antes da retina, né? Na frente da retina. E o objetivo é focar na retina. Quando a imagem ela é focada fora da retina, atrás da retina, como nessa imagem nós vimos primeiramente, quer dizer que ela tem um defeito chamado hipermetropia. A imagem, né, visual, ela é focada atrás da retina. Então, essas pessoas, elas não conseguem enxergar de perto. Eu, por exemplo, tenho hipermetropia. Eu não consigo enxergar de perto. Eu preciso de um óculos que é para resolver esse meu problema. Então, só resumindo aqui, gente, os defeitos da visão que nós estamos estudando, existem muitos, mas assim nós vamos estudar, é a miopia e a hipermetropia. Então, na miopia, a imagem é feita na frente da retina. Consequentemente, a pessoa não consegue enxergar objetos distantes. Na hipermetropia, a imagem ela é focada depois da retina. Então, nesse caso, as pessoas não conseguem enxergar objetos próximos. Para corrigir a visão, nós vamos usar lentes, no caso, nosso óculos, né? Aí tem esse exemplo aqui, por exemplo, o olho que é míope, ele precisa, para fazer a correção, ele precisa de usar uma lente divergente. Então, as lentes, elas vão existir de várias formas. Nós vamos ver isso aqui na nossa atividade. E aí, dependendo do problema, vai ser utilizado um tipo de lente. No caso da miopia, é a lente divergente. Essas lentes, elas podem ser nesses dois formatos. Em formato côncavo, onde os extremos, olha, eles são diminuídos, né, o extremo da lente, ou convexo, onde ela é, assim, parecidamente cheia, né, como se fosse um balãozinho cheio. Então, nós temos aqui as lentes divergentes e as lentes convergentes, né? No caso da hipermetropia, será usada as lentes convergentes. E dependendo do tipo de hipermetropia que a pessoa tiver, essa lente ela pode ser biconvexa, ela pode ser plano convexa ou ela pode ser côncavo convexa. O que vai definir isso é o tipo de problema que a pessoa tem, né? No caso da hipermetropia. No caso da miopia, as lentes elas são divergentes e dentro das divergentes elas podem ser lente bicôncava, né, os dois lados,
lente plano-côncava, só um lado, e a convexo-côncava, onde há a formação de um arco, né, bem maior, bem mais alargado. Ok, menina? Então, o que eu quero que vocês aprendam? Que as lentes, elas podem ser convergentes ou divergentes. Se o problema for de miopia, vai ser usada a lente divergente. Se o problema for hipermetropia, vai ser usada a lente convergente. Ok? Então, da visão, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ok? Esse resumo, que é aquilo que eu quero que vocês mais fixem no entendimento de vocês. Vamos falar agora um pouco sobre os estímulos táteis e térmicos, que terá como órgão, né, a nossa pele. A pele é responsável por perceber os estímulos do ambiente, os estímulos táteis. E aí é o do tato, sentido tato, e o que será usado, né, para obter esse estímulo será a nossa pele, que é o órgão desse sentido. Ok? Eu coloquei aí uma imagem, meninos, da pele, as principais partes da pele, né? Nós já até falamos sobre isso, a epiderme e a derme. E aí, dentro da nossa pele, vão existir nervos, né? Glândulas, várias partes do nosso corpo, da nossa pele, né? O tecido adiposo, as glândulas, os músculos, mas também nós teremos várias terminações nervosas, que elas são responsáveis por levar aquele estímulo ao qual o nosso tato foi colocado. Então, quando ele é colocado, por exemplo, sobre uma estrutura quente, aí nós vamos, né, essas terminações nervosas vão levar para o nosso cérebro aquela informação. E o nosso cérebro vai processar essa informação. Então, aonde a nossa pele toca, nós vamos ter ali uma percepção. Né? E ali vai produzir um estímulo que será levado para o nosso cérebro através dessas terminações nervosas e será interpretado no nosso cérebro. Ok? Eu coloquei uma mão porque assim, às vezes a gente tem aquele entendimento que, na verdade, o órgão do tato é a mão, mas não é a mão. A mão é porque é o que mais usamos para perceber o ambiente. Aí, é muito usado também esses estímulos táteis, né? As pessoas que não conseguem enxergar. E para isso foi criado, né, o sistema Braille, que é um sistema onde as pessoas que não conseguem enxergar, elas conseguem ler, elas conseguem entender, né, um texto e conseguem até escrever, né? Não só ler, gente, conseguem ler um texto através desse alfabeto, criado pelo sistema Braille. Eu coloquei aí, gente, o alfabeto para vocês entenderem como que eles conseguem ler. Então, na leitura do sistema Braille, ele é formado por 6 pontinhos como esse. Então, quando ele vai ler, a pessoa que não tem uma visão, né, que não consegue enxergar, quando ela vai ler, ela vai nesses 6 pontinhos. Então, se a letra for A, o primeiro pontinho ele vai estar elevado. Se a letra for B, os 2 pontinhos vão estar elevados. Assim, eles conseguem juntar as letras e fazer a leitura. Nós usamos letras, eles usam pontinhos. Cada pontinho é elevado e, dependendo da forma que ele está elevado, ele vai formar uma letra. Ele vai simbolizar uma letra e, juntando as letras, vai formar uma palavra. Então, é assim que eles conseguem fazer essa leitura. Como vocês observam aqui, ó, eles vão passando o dedo e assim eles percebem como está aquela elevação dos pontinhos
e assim eles conseguem identificar aquela letra e fazer a leitura do texto, né? Algo bem interessante de nós estudarmos. É chamado de sistema Braille. Ok, meninos?